Bom dia, terminando o assunto do politeísmo para destruir a crença do monoteísmo, que é a crença do anticristo, que Paulo explica que só ele é Deus, ele lutará contra tudo aquilo que se chama deuses. Vamos às conclusões finais. Deuteronômio capítulo 10, versículo 17, a continuação. Deuteronômio capítulo 10, versículo 17. Deuteronômio capítulo 10, versículo 17. Pois o Senhor vosso Deus é Deus dos deuses. Prestem atenção. Deuteronômio capítulo 10, versículo 17. Pois o Senhor vosso Deus é Deus do que? Dos deuses, e o Senhor dos senhores, o Deus grande e poderoso, temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensa. Vamos às minhas interpretações. Os deuses vivos principais é chamado cada um de Deus vivo, mas só quem está no Antigo Testamento é o Deus Cristo Jesus vivo, e quem desce na terra no Novo Testamento também é o Deus Cristo Jesus vivo. E aí diz o Deus dos deuses e Senhor dos senhores. O Deus Cristo Jesus vivo é chamado de Deus e também de Senhor. E a mesma coisa é com os salvos. Os salvos é chamado de deuses e também de senhores. Vê que aí Moisés não ia aumentar tanto o Deus Cristo Jesus vivo para ser Deus vivo de deuses estrangeiros? Não, em momento algum. Moisés aí fala que esses deuses é deuses estrangeiros. Dá para se entender que esses deuses aí são os salvos, porque Moisés não bota esses deuses aí para ser deuses estrangeiros, não. Dá para se entender que quando está em Moisés, aí em Deuteronômio capítulo 10, versículo 17, Deus dos deuses, uma coisa como se fosse amigável. Então a crença de Moisés que estava defendendo é crença de deuses. Moisés também defendia deuses, politeísmo. Moisés aí fala que esses deuses é deuses estrangeiros, por acaso? Não. Dá para se entender que esses deuses aí são os salvos, não objetos, e nem em momento algum Moisés não fala aí de objetos, mas sim de deuses. Dá para se entender claramente que aí são os salvos, e está no original Elohim, e Elohim está no plural, e é deuses vivos. Aqui fala o nome deuses. Logo dá para ver que quem escreveu Deuteronômio, esse autor segue a crença do politeísmo, deuses. Essa pessoa está falando claramente, ele está defendendo usando a palavra plural, deuses vivos principais como Deus vivo normais, que são os salvos. É povo de bem. Faça uma pergunta ao Google ou faça uma pergunta a um professor de teologia. Líder cristão não, só se ele tiver teologia. Faça uma pergunta. Elohim está no plural? Ele pode negar de primeira, mas dê um aperto nele. Elohim está no plural? Se Elohim está no plural, por que querem botar por singular aquilo que está no plural? Deuses.